Olá, tudo bom com você? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Adriano, eu sou advogado e tratando sobre o Código Civil, eu quero falar sobre fim do casamento. É bom notar que o fim do casamento, ele se dá por meio da morte de um dos cônjuges, por meio da separação, do divórcio ou da pessoa ausente. Se um dos cônjuges de repente sumiu e nunca mais voltou a residir na vida familiar. Isso faz com que acabe o casamento. Qualquer um dos cônjuges pode acionar o Poder Judiciário ou extrajudicial com o objetivo de celebrar um divórcio. Inclusive, hoje não precisa mais justificar, dizer um motivo pelo qual está se divorciando. Simplesmente haver alguma incomunicabilidade, a pessoa não está feliz nessa relação, pode sim requerer o divórcio. O divórcio, ele não vai mudar a relação de pai com filho, mãe com filho. Os deveres vão permanecer após o divórcio no tocante à criação dos filhos e à manutenção dessa criança. Os direitos não se mudam. Pode divorciar sem mexer, sem tratar de bens materiais? Pode. Pode divorciar e deixar o sobrenome do companheiro, do esposo ou da esposa? Pode. Pode divorciar e ter uma guarda dividida? Pode também. É bom notar o seguinte, que o pai que não tiver a guarda do filho, ele tem o dever de supervisionar. Ele vai ficar observando a questão da educação da criança, a questão da alimentação, do vestuário, se a criança está sendo bem tratada ou não. Então, um tem direito à guarda, outro tem direito à supervisão. É bom frisar que o direito da guarda se estende-se aos avós. A gente vê muito isso, acabou o casamento, aí a mãe do menino ou o pai do menino não quer que a avó, paterna ou materna, tenha acesso aos netos, e a lei fala sobre essa questão. Tem direito sim, os avós, à guarda dos filhos, ao direito de visita, se necessário for, dependendo do caso, mas o direito de visita os avós têm sim, de ter acesso aos netos. Mas o que é que se entende por relação de parentesco? Existe no Código Civil vários tipos de parentesco. A relação de parente ela pode ser natural ou pode ser cível. A relação de parentesco de linha reta, ela está caracterizada por ascendente e descendente, a exemplo de pai e filho. Temos também no Código Civil a relação de parentesco por colateral. Colateral a gente entende que são os nossos primos, a título de exemplo, e por afinidade, que é o cônjuge, que é o companheiro, pelo qual faz parte dessa nova família pelo qual conquistou. Isso é parente por afinidade. Mas e os filhos? Pode haver algum tipo de discriminação no filho, por um filho ou uma filha nascer de uma relação extraconjugal, ou de um namoro, de uma pulada de cerca, por exemplo? O Código Civil ele deixa claro que isso não pode existir. Nenhum tipo de discriminação. Nem tampouco se essa criança ela for adotada. A lei bota em pé de igualdade os filhos naturais com os filhos de adoção e quanto à questão de os filhos fora de uma relação amorosa, no sentido de casamento. Todos são filhos. Presume-se como filho o homem e a mulher que moram numa casa há 180 dias por diante. Então, a pessoa está morando há 180 dias e engravidou, a mulher, presume-se que o filho é de seu companheiro, o filho que ela tem no ventre é de seu marido. Também, um homem ou mulher convive até esses 300 dias pelo qual deu fim a esse casamento ou essa união estável. Se essa mulher engravidou nesse lapso temporal de 300 dias após o término da relação e porventura ela vem engravidar, presume-se que esse filho é da pessoa pelo qual ela conviveu. E de repente essa pessoa morreu, ou do nada sumiu, ou do nada veio uma separação, veio um divórcio. Então essa gravidez presume-se ser do companheiro ou do esposo dessa senhora, dessa mulher. Mas acabou a relação, do nada a mulher apareceu grávida, o homem está desconfiado. Bom, o dever é do homem contestar essa paternidade. Ele pode entrar com ação. Frisa-se que a expressão verbal não é motivo somente para que venha a contestar a paternidade. Às vezes a mulher com raiva diz, esse filho não é seu mesmo não dê nada. Mas é com raiva. Então o que vai dizer se aquele filho é seu ou não
São os exames devidos. Então, a simples expressão verbal não é motivo para anular ou se questionar uma paternidade. O pai, o homem, ele pode reconhecer o filho por meio expresso, irrevogável, uma vez dizendo que o filho é seu, independente de ser da relação conjugal ou extraconjugal, é filho, não dá para revogar. Ele pode reconhecer o filho na certidão de nascimento, dizendo que o filho é dele, por meio de uma escritura que é pública, que é particular, por meio de testamento. Ele pode reconhecer um filho na frente do juiz, em uma audiência. Essas são algumas formas de reconhecer que é o filho. Os filhos ele têm o dever de estar sujeito aos pais. E eles devem obediência aos pais, devem respeito. Mas se por algum motivo os pais não souberem lidar com a educação do filho e haver uma relação de força entre pai e mãe, o juiz ele pode ser acionado para decidir o que é melhor para esse filho, porque não está havendo uma harmonia entre os pais, inclusive no guardião da criança e com o pai que tem o dever de supervisionar como está o dia a dia de seu filho. O exercício do poder familiar. Olha, é poder familiar, não estamos falando poder de pai nem de mãe, é o poder dos dois. Está abrangido a educação, a criação, a autorização ou não para a criança viajar, a mudança de endereço da criança, nomear um tutor, representar ou assistir os seus filhos em juízo ou não, reclamar se porventura alguma pessoa estranha estiver lesando o direito do filho e exigir obediência e respeito. Extingue-se o poder familiar. Em que momento extingue-se o poder familiar? O poder familiar ele é extinto pela morte, pela emancipação, pela maior idade da pessoa ou por meio de uma decisão judicial. A adoção também é um dos motivos para extinguir o poder familiar. É a extinção do poder familiar. Quando se tem adoção, quando se tem emancipação, quando se tem maior idade. O pai que pratica abuso de autoridade para com o filho, ele pode ter o poder suspenso. Bem como pode perder o poder familiar se o pai ou a mãe castigar imoderadamente seu filho. Ou se tiver relação com homicídio, estupro ou lesão corporal de natureza grave, isso é motivo para perder a guarda do filho ou perder o poder familiar do filho. Meu nome é Adriano, muito obrigado e até um segundo momento.